A paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos, meus amigos. Oh, Senhor, glória ao teu nome, Jesus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Jesus, eu te amo muito, Pai. Eu te amo muito, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está me dando agora, Pai, de estar podendo testemunhar de verdade, testemunhar tudo aquilo que Deus fez na minha vida, sabe? Tudo aquilo que Deus realmente, sabe, fez, o grande milagre que aconteceu na minha vida. Para hoje, Deus ter colocado no meu nome, meu sobrenome. Foi Deus que deu o meu sobrenome. Meu nome é Marilene Oliveira Augusto. Para quem já conhece, já sabe, né? Mas para quem não conhece, né? É Marilene Oliveira Augusto. Devido a tudo isso que eu vou te contar, o Senhor acrescentou um milagre na minha vida. Então ele disse que a partir daquele momento eu me chamaria Marilene Milagre. Então eu vou te contar por que Jesus acrescentou milagre na minha vida. Ai, Jesus, glória a Deus, eu estou muito feliz. Primeiramente eu quero agradecer ao Senhor Jesus por ter tanta misericórdia na minha vida, tanta compaixão, tanta misericórdia na minha vida. E perdão, irmãos. Ai, é emoção, tá, irmãos? Tanta misericórdia na minha vida. E mesmo que eu tô aqui deitada, né, nesse leito aqui, sendo tratada pelo Senhor, eu tô sendo tratada por Ele, sendo cuidada por Ele, pelos anjos do Senhor que está aqui cuidando de mim, tratando de mim. Eu estou feliz porque eu nunca pensei que eu pudesse dizer isso um dia, mas eu tô dizendo isso com tanta alegria no coração, tanta alegria, gente. Vocês não têm noção a alegria que está no meu coração de poder dizer isso. É, eu vou falar, não que eu sinta, né? Não que eu sinta que eu sou merecedora de dizer, tá? Eu vou falar porque é o meu momento, né? É o meu momento e só Deus sabe, né? Mas combati um bom combate. Eu combati um bom combate, mas posso dizer para vocês que queria ter feito melhor, muito melhor. Jesus merece o melhor, sabe? E eu queria ter dado mais de mim. Eu queria ter dado mais de mim. Eu queria ter oferecido muito melhor para Jesus. Muito, muito, muito melhor. Mas a gente é tão falho, né? Tão falho, tão, tão pecador, tão falho. E eu queria ter dado tudo pro Senhor, perfeito, sabe? Porque Ele se merece tudo. Ele me acolheu no momento que eu mais precisei. Ele me acolheu, Ele me amparou. Ele não olhou a sujeira do meu corpo, Ele não olhou os carrapichos, Ele não olhou a podridão que era a minha vida, sabe? Ele não me olhou como o ser humano olha para o outro, mas ele me olhou com o olhar dele de misericórdia, o olhar dele de compaixão. E mesmo eu sendo a mulher, me sentindo a mulher mais imunda, mais suja, mais podre, e Deus ainda assim olhou para mim, Jesus olhou para mim e teve misericórdia de mim, ainda que a sociedade, não me quisesse, não me recebesse, não me aceitasse, não me aprovasse, não me perdoasse.
Ele me perdoou. O Santo dos Santos me perdoou. O Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Dono dos céus, Criador dos céus e da terra, me perdoou e me aceitou. Ainda que todos abominassem, me olhassem com um olhar de repulsa, de nojo, sabe? Mas o Senhor me aceitou, me amparou. E eu quero dedicar, tá? Quero dedicar tudo isso para Ele, porque Ele sim merece. Ele merece agora que eu agradeço Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma, tudo que Ele fez por mim. Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus, eu te amo muito, Pai. Me perdoa, porque eu até queria, Senhor. Eu até queria fazer tudo perfeito para Ti, Pai. Mas eu não sou perfeita. Perfeita é o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito lindo, Jesus. Ah, se todos pudessem, Senhor, sentir o Teu perfume, ou ao menos ouvir a Tua voz, como eu já ouvi. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu vou dizer para vocês uma vez, vou chegar ao começo do testemunho, tá? Uma vez, eu tava na pia lavando louça, né? E eu falei com o Senhor, eu não aguento mais não. Tô sofrendo muito. Ninguém me aceita, eu não vou ter o respeito de ninguém mais, eu não vou ter o amor de ninguém nunca vai me amar, Senhor. Pelo meu passado, por causa do meu passado, vou ser sempre julgada por causa do meu passado, por causa do que eu fui, do que eu fiz. Ninguém nunca vai me olhar com um olhar de respeito, com amor, com misericórdia. Se o Senhor, olha o que eu falei com o Senhor. Eu falei com o Senhor, Senhor, se o Senhor puder dar um basta agora, se eu for filha da salvação, o Senhor me salva agora. Mas se eu não for, me lança no mar do esquecimento. No mar do esquecimento que eu digo, irmão, é a morte. E aí eu chorando e pedindo ao Senhor para dar um basta na minha vida, porque eu não estava aguentando mais tanta rejeição, tanto desprezo, tanta dor. Ali, gente, foi a coisa mais linda. Foi a coisa mais linda que aconteceu. Eu não pude vê-lo, mas eu pude senti-lo. E quando eu senti a presença do Senhor, foi a coisa mais linda. Eu senti Ele chegando do meu lado. E eu senti Ele do meu lado. E Ele falou para mim assim: você é minha. Aquela voz, quando Ele falou, Ele não precisou de falar mais nada. Só falou: você é minha. E sorriu. Eu vi meu Jesus sorrindo, eu não olhei, eu senti. Ele estava do meu lado. E eu lavando louça ali, eu parei. Fiquei parada. E sentindo aquilo tudo, parada. E ele falou: você é minha. Foi maravilhoso, gente. Aquela voz entrou, penetrou dentro do meu corpo, dentro do meu ser. Mas foi como se, sabe, gente, é algo tão sobrenatural, tão forte, tão maravilhoso, e penetrou dentro de mim, me lavou completamente e
e tirou toda aquela dor que eu estava sentindo, tudo. A voz do Senhor, Ele é maravilhosa, ela é surreal, gente. Ela cura, ela limpa, ela... Foi uma alegria, um gozo, uma alegria que Ele me trouxe aquele momento simplesmente com só uma palavra que Ele falou: você é minha. E sorriu. Eu escutei o sorriso dele, mas não pude vê-lo. E ali começou uma grande jornada da minha vida. Eu quero contar para vocês meu testemunho. Vocês que não sabem, eu tenho um canal, né, no YouTube, Sinais do Fim, Arrebatamento. Eu tenho vários outros canais, tá? Mas esse é o canal agora que eu gosto mais de trabalhar com ele. Eu tenho um carinho muito especial por ele. Apesar de ter começado com Profecia Profética, né, o canal que viralizou, né, os vídeos. Eu tenho um irmão Rafael que ele, através do canal dele, viralizou o meu primeiro vídeo, né? Meu primeiro vídeo viralizou no canal do irmão Rafael Domiciliano. Ele é uma benção. E o meu primeiro vídeo foi viralizado através do canal dele. E ali começou a minha obra, né? Eu pedi muito ao Senhor que me desse uma oportunidade para me poder fazer a obra dele, que eu pudesse ser útil para ele de alguma forma. E Jesus me deu esse presente, né? Eu um belo dia, né? Orei, pedi muito a Deus. E um belo dia o Senhor falou: grava o testemunho que eu te dei. Grava o testemunho, grava o sonho que eu te dei, aliás. E eu fui e gravei o sonho. Gravei o sonho, mas eu não esperava que nada acontecesse. Foi uma surpresa que Deus fez para mim, sabe? Foi uma surpresa mesmo. E ali eu gravei aquele sonho, aquela revelação, né? Foi uma revelação. E botei no YouTube e deixei lá, irmãos. Simplesmente gravei, botei. E eu fiquei 8 dias, irmãos. 8 dias sem entrar no YouTube, sem olhar nada. Eu não esperava nada. Eu tava na rua um dia e falei: vou abrir, porque eu vou abrir o YouTube. Tava na fila de espera, né? Aí eu falei: vou abrir, vou distrair minha cabeça. Quando eu abri, irmãos, o meu primeiro vídeo tinha viralizado, irmãos. Irmã Marilene não era mais a irmã Marilene. A irmã Marilene ali, a irmã Marilene mãe, irmã Marilene. Não. Já era a irmã Marilene do canal do YouTube. E viralizou. E quando eu vi aquilo, eu falei: Jesus, não acredito. Que isso? Meu Deus, que isso, Senhor? 8 dias, Jesus, meu Deus. E foi um susto. E ali começou minha trajetória, né, no YouTube. E eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz. E eu fiquei maravilhada. Foi um grande milagre. Eu sou um milagre. E ali começou, né, a minha trajetória, a obra, né, de gravar vídeos no YouTube, sonhos, revelações e tudo. E ali foi um compromisso com o Senhor, né? Eu fiz um compromisso, né? Eu pedi e eu tinha que cumprir, né? E foi lindo, irmãos. Ali foi o primeiro canal que eu tive, o Profecia Profética. E logo depois veio Sinais do Fim, Arrebatamento. Sinais do Fim, Arrebatamento, né? Que é o canal que eu tenho um carinho tão especial por ele, gente. Eu tenho assim, um carinho muito, 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 muito especial. O Profecia Profética foi aprendizado. Eu aprendi muito com a Profecia Profética através dos grupos, né? Ali eu fui moldada pelo Senhor, né? Como eu posso dizer para meus irmãos, os irmãos não sabem. A irmã Marilene, eu fui moradora de rua. Vamos começar o testemunho agora, né?
Eu fui moradora de rua e não foi fácil, irmãos. Passei muita coisa. Mas por que, irmã, foi moradora de rua? É, eu tive um pai, tive uma mãe, como todo mundo tem, irmãos. Tive um pai, tive uma mãe. E só que a vida do meu pai e da minha mãe era conturbada, era uma vida muito conturbada, muito sofrida, né? Eles eram muito novos na época, né? E era uma época muito difícil, né? Era uma época muito difícil e para eles que era novo, eles sofreram bastante e a vida deles era muita briga. Ali o inimigo já trabalhava, né? Era muita briga mesmo, muita briga. E para resumir, minha mãe também bebia muito e ela praticava, ela era ai meu Deus, da religião africana, né? E ali ela praticava muitas coisas, né? E aquilo ali trouxe muito sofrimento, né? Para eles, né? Muito sofrimento mesmo. E calhou de trazer sofrimento para nós também, né? A minha mãe, gente, eu fui acometida de uma enfermidade, ou quando eu era criança, eu era muito, muito, muito doente. Muito doente, só vi internada, internada, internada. Internada, qualquer coisa eu estava internada. E então, a minha mãe, para não me perder, ela me entregou para uma entidade, né? Fez uma troca. A entidade ofereceu a minha saúde, em troca queria a minha vida, né? Ia viver a minha vida em mim. Então, eu, a partir do momento que ela fizesse aquela troca, já não viveria eu, viveria a entidade em mim, né? Eu estaria manifestado o tempo todo, né? Eu, quando era criança, eu ouvi toda aquela conversa, mas não entendi. Mas agora, né, depois do conhecimento da palavra, de tudo, eu passei a entender por que aconteceu tanta coisa na minha vida, tanta coisa na minha vida. Aí eu me lembro de tudo que foi feito, né? Daquela. Como é que eu posso dizer? Aquele ritual, né? Todo aquele ritual, né? Eu me lembro. E a partir dali, também me lembro que eu fiquei boa, fiquei curada, mas também já não era eu mesma, né? Era tudo muito, muito estranho, muito, muito diferente. E eu passei a ficar. Isso eu estou resumindo, tá? Eu passei a ficar muito requisitada na escola, porque eu conseguia ler a mão das pessoas, eu conseguia até falar do futuro das pessoas. Então, eu tinha amigos que só queriam estar no meu lado por causa disso, porque como pode, Marilene, você consegue ler, você consegue saber, e para mim aquilo era uma brincadeira, gente, para mim aquilo tudo era uma diversão, eu era o centro da atenção, né? Mas eu não imaginava o quanto sofrimento tudo isso ia me trazer no futuro, né? A escolha da minha mãe, né? Que a escolha dela, o resultado que ia trazer, né? Mas para a glória de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, isso tudo está servindo agora para você. Por quê? Porque está te dando a oportunidade de saber que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não há outro caminho a não ser Jesus. E resumindo, eu como centro da atenção na escola, aquela coisa toda, fui crescendo e a entidade começou
a exigir muito mais do que se exige de uma criança, né? Ali, eu com 11, não, 11 não, é menos. Eu com 8 anos de idade, me lembro, 8 anos de idade, eu magrinha, sabe, irmãos? Magrinha, tão raquítica, ainda formando, ainda se formando como mocinha, né? Como se diz na época, não sei se diz ainda hoje, né? Mocinha, no seio, carocinho, né? Aquela coisa. E mas já chamava a atenção de todos os homens, irmãos. Mas não era eu, era a entidade que estava em mim. Chamava a atenção dos homens, né? E uma vez, muito doído, foi muito sofrido. Muito doído, gente. Glória a Deus nas alturas, aleluia, Jesus. Eu passei por um abuso de uma pessoa, tá? Que era conhecida da família. Era conhecida da família, não era minha família. Ele era conhecido da família. Não sei se hoje ainda vive. Ele está perdoado em nome de Jesus. Eu sei que tudo aquilo foi plano do adversário para destruir minha vida, mas Deus transformou tudo isso em testemunho. Ele tentou abusar de mim. Aliás, eu sofri abuso dele. Só não chegou a concluir completamente, mas eu sofri abuso dele. Foi no quintal da minha avó, né? Da minha avózinha falecida, que eu amo. Foi no quintal dela e foi numa noite de Natal, irmão, véspera de Natal. Ali eu sofri. Foi o meu segundo abuso, tá? Foi o segundo abuso. Eu tava com 8 anos de idade. E foi sofrido. Porque eu cheguei a contar o que aconteceu. Foi na noite de Natal, né? E eu tava sozinha no quintal lá, a varanda da minha avó, né? E ele passou, me viu que eu tava sozinha e ali se aproveitou de mim. E eu chamava ele de tio, mas ele não era família, não tinha nenhum laço sanguíneo, nenhum. Eu chamava todo mundo de tio porque na época era respeitoso as crianças pedir benção, chamar de tio, tia, entendeu? E eu sofri esse abuso. E ali eu comecei a ter problemas emocionais. Por quê? Porque eu cheguei a contei para 2 pessoas, né, da minha família, que eu não vou dizer o nome aqui, tá, irmãos? E, infelizmente, ele chegou, eu contei para a família, para essas 2 pessoas da família, a família chegou até a ele, chamar a atenção dele, e ele falou que eu estava mentindo. Então, entre um adulto e uma criança, eles preferiram acreditar no adulto, né? Não, ela está mentindo, ela está inventando. E ali eu comecei a ter problemas emocionais, porque não acreditaram em mim, entendeu? E ali eu comecei a ter febres emocionais, dali começou os meus problemas emocionais. Mas ali era só o começo, irmão, de tudo que eu ia passar. Era só o começo. Dali o inimigo, né, trabalhando, né? O inimigo já trabalhando, já era plano, né? Plano. No meu primeiro filho que eu tive, eu engravidei do primeiro filho.
que também foi abuso, entendeu? Mas também a pessoa que ouviu da minha boca, quando eu contei, não acreditou, achou que, não, você fez porque você quis. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. A grande verdade, irmãos, eu tive meu primeiro namoradinho, mas eu não sabia nada o que, que era a vida ativa. Tudo, eu não sabia, irmãos. Eu sou sincera, eu não sabia. E ele falou assim: ah, vamos lá em casa tomar um copo d'água. Aí eu fui, né? Eu fui toda boba, de mãozinha dada, que era beijinho na boca e mãozinha dada. Aquilo para mim era coisa, sabe? Ele era meu. Eu me sentia ele meu protetor, meu amigo, meu protetor. Ele sabia conversar comigo, ele sabia as palavras que eu precisava de ouvir, porque eu me sentia muito sozinha. Eu já estava com um problema emocional muito grande devido ao abuso que eu sofri. Então, para ele, eu contei e tive ele como amigo, mas não, o inimigo já tinha um plano ali, né? E foi traçando esse plano na minha vida. Ele me levou na casa dele, tomei um copo d'água. Eu te agradeço. Eu te agradeço hoje por tudo que você fez, tá? Porque eu tive um filho lindo com ele, mesmo sendo de mesmo sendo na situação que foi, mas eu amei o meu filho, eu amei. Mas ali eu quero contar para vocês, eu fui tomar água, né, que ele falou, vamos lá, eu tinha acabado de sair da escola, ele ia na escola me buscar e me levar em casa, ele extraviou aquele dia, ele não me levou para casa, ele falou, vamos lá em casa que eu vou beber água. E lá ele abusou de mim. Mas eu não sabia falar para meus irmãos, eu não sabia exatamente o que, que ele estava fazendo comigo. E eu perguntei para ele: o que, que é isso que você está fazendo comigo? O que, que é isso? O que, que é isso? O que você está fazendo? Ele falou: não, eu estou te namorando, isso é normal. Os namorados fazem isso. Eu falei: mas faz mesmo? É assim que faz? Os namorados? Ele falou: é exatamente assim, os namorados fazem isso. Isso é normal, não é errado, não. E eu deixei. E eu não sabia que depois daqueles atos que ele cometeu comigo, eu não sabia que eu já era uma mulher feita, né? Foi doloroso, irmãos. Que eu comecei a me sentir mal. Eu fui na casa de uma irmã. Essa irmã é uma benção. Eu vou falar o nome dela aqui, porque ela, ela foi uma benção na minha vida. O nome dela é Irmã Sandra. A irmã Sandra, espero que esse testemunho chegue até você, tá, irmã Sandra? Um beijo, meu amor. A irmã Sandra, ela olhou para mim, eu fui na casa dela, né? Eu não sabia nada que estava acontecendo com o meu corpo, eu não sabia nada. Para mim, tudo o que estava acontecendo era normal. Eu tinha um namoradinho que gostava de mim, que era meu amigo, que eu desabafava com ele, aquela coisa toda. Cheguei na casa dela, de repente eu tive uma tontura, uma pequena tontura, e falei para ela: irmã Sandra, tô sentindo uma tontura. Ela olhou para mim, como um profeta que era, né? Né? Acredito que ainda é, né? Ela falou: você está grávida. Eu falei: grávida? Mas como é que eu posso estar grávida? Eu nunca fiz nada. Ela falou: você está grávida. Mas aí eu sentei, recebi aquele choque, né? Tinha 15 anos de idade. Recebi aquele choque. Eu falei: grávida? Mas como é que eu tô grávida se eu nunca fiz nada? Ela: você está grávida. Aí dali eu saí da casa dela e fui para a minha casa, né? Mas, irmãos, antes disso, eu já tinha passado muitas outras coisas. Eu
eu morei na casa de um, na casa de outro, na casa de um, na casa de outro. Eu pulava o muro da vizinha para lavar a louça dela, para ela poder me dar um prato de comida. Sabe, foi uma vida muito sofrida, muito, muito, muito mesmo. Eu estou fazendo um grande resumo para que todos possam ouvir, né, as maiores partes do meu testemunho. Eu pulava o muro da vizinha e lavava a louça e ela me alimentava e assim era a minha vida, né? Uma criança boba, inocente, né? Assim, que é assim que eu me vejo, né? Naquela época. E eu fui para casa, né? A irmã Sandra falou que eu estava grávida, eu fui para casa e cheguei para minha tia falecida, que eu amo ela. Contei para ela, falei: tia, a irmã Sandra falou que eu tô grávida. Mas como é que eu tô grávida, tia? Eu nunca fiz nada. Eu nunca fiz nada. Eu não sei como é que faz para ficar grávida. Aí a minha tia começou a conversar comigo, né? Começou a conversar comigo e, e perguntou que o único namorado que eu tinha era ele, né? Eu não tinha uma vida assim social como as outras crianças ou os outros jovens. A gente era criado tudo dentro de casa, trancado. Eu não tinha uma mãe ali para me explicar como é que era a vida, como é que eram as coisas. Minha mãe simplesmente me entregou para essa entidade e a entidade que me criou, né? Porque foi o trato que ela fez com a entidade, né? E ela pagou o preço dela também, né? Aí eu contei pra minha tia. Aí ela perguntou: como é que vocês namoram? Como é que vocês namoram? Aí eu falei pra minha tia, falei: tia, a gente namora assim, assim. Aí uma vez ele me levou na casa dele, aí, tipo, eu contei a primeira vez que me levou na casa dele, depois, como ele falou que era normal, o namoro assim, eu sempre saía da escola e ia pra casa dele, namorar ele, porque ele falou que é normal. Minha tia, desesperada, assustada, correu, foi contar pro meu pai que eu estava grávida. Ela também, eu acredito que ela também levou um susto muito grande com tudo aquilo, né? Aí contou pro meu pai, então minha família toda ficou sabendo que eu estava grávida e dali ninguém parou para sentar comigo e perguntar o que aconteceu, né? Ninguém parou para ver que eu fui abusada. Eu sofri um abuso, foi horrível, né? Ninguém procurou saber se eu estava sofrendo, que eu estava sentindo. Então, foi naquela época, uma menina grávida, a minha menina sem casar e grávida, ela era botada para fora, ela era excluída da família. Então, tudo isso estava no plano do inimigo, né? Estava no plano do inimigo. Não culpo ninguém, não culpo ninguém, porque tudo isso estava no plano do inimigo. O inimigo estava usando as pessoas conforme ele queria, né? Foi, ele foi usando para ir concluindo aquilo que ele queria concluir na minha vida, né? Minha vida tinha sido entregue pela minha mãe para essa entidade. Então essa entidade ela foi concluindo tudo que ela queria. Aí ali passei por vários é, abusos, né? Vários. O primeiro eu prefiro não contar, tá, irmãos? O primeiro abuso foi criança. Eu fui abusada criança por 3 vezes, mas não quero falar sobre isso, eu não vou falar, tá? Isso está na mão de Deus e está na justiça. Eu entreguei para Deus, entreguei que Deus faça a justiça e faça conforme a vontade dele. Espero que essas pessoas, irmãos, que errou, se arrependa, porque enquanto a vida é esperança, e eu acredito que Deus possa fazer uma grande obra na vida de vocês, uma grande obra, grande obra, grande obra, que se vocês pensaram que estava só brincando comigo, o que vocês estavam fazendo era uma brincadeira,
para mim, aquilo causou um grande trauma, tá? Porque o Senhor já me revelou e falou para mim que é, no pensamento de um deles era apenas uma brincadeira que estava fazendo comigo. Mas eu vou falar para você que aquela brincadeira me causou um grande trauma, porque eu cresci e soube, é, eu soube entender o que você estava fazendo comigo. Então não era uma brincadeira. Para mim, não. Para você foi, para mim, não. Tá? E causou um grande trauma, mas graças a Deus eu estou curada, para a glória do nome do Senhor. Então, ali, gente, voltando ao assunto, vi grávida, naquela época tinha que botar para fora aquela coisa toda e eu não vou acusar ninguém, porque tudo foi plano da entidade, tudo foi plano do inimigo. Eu fui morar na rua, eu morei na rua, eu morei na casa de várias pessoas, eu passei por muitas coisas e plano da entidade, irmão, plano da entidade era eu morrer na rua, como ela fez com a minha mãe, né? Minha mãe morreu andarilha e alcoólatra. Morreu de cirrose e a gente não pôde nem enterrar minha mãe. Ela morreu andarilha. E era o plano da entidade, porque a minha mãe, ela servia as entidades, mas só que ela ficou devendo, né? Ela me entregou para a entidade, né? Para a entidade me fazer viver, né? Entre aspas, a entidade me fazer viver. E mas ela ficou devendo algumas coisas e foi cobrado dela, né? Se ela tivesse aceitado Jesus, gente, seria tudo tão fácil, tão maravilhoso, gente. Se ela tivesse aceitado Jesus, mas ela preferiu o caminho mais difícil, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio para escolher o que você quer para sua vida. Mas Jesus, a entidade tinha um plano, mas Jesus tinha um plano maior ainda, maior, muito melhor. E eu glorifico a Deus por isso. Gente, vocês vão entender por que eu estou deitada aqui ainda, tá? Eu estou sendo tratada pelo Senhor. Vocês vão entender ainda. Eu estou sendo tratada pelo Senhor, por isso eu estou deitada, tá? Eu estou com uma enfermidade, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? No final vou deixar tudo muito bem esclarecido, tá? E ali fui morar na rua, voltando, fui morar na rua, sofri muito na rua. Para se alimentar, conheci um grupo de meninas, eu estava com muita fome naquele momento. E eu conheci um grupo de meninas e ali eu cheguei e falei para elas, eu tô com fome, eu tô com muita fome. Aí elas pegaram e falaram assim, você tá com fome? Olha, aqui a gente não tem como te dar comida não, a gente não tem comida não. Mas a gente pode te ensinar como você arrumar a sua comida, você quer? Eu falei, quero sim, me ensina, por favor, como arrumar comida. E ali elas me ensinaram, foi o primeiro dia de que eu aprendi a me prostituir. Elas me ensinaram os gestos que eu tinha que fazer na rua, me ensinaram os sinais que eu tinha que fazer para que o carro parasse para mim, e elas me ensinaram tudo o que eu tinha que fazer. E ali, eu naquela situação, achei normal, falei, é certo, deve ser normal, tudo normal para mim. Que a minha mente era, irmãos, completamente pura, a minha mente. Eu não tinha maldade com nada, nada, eu não tinha maldade. Então, tudo para mim era novo, gente, mas como é que é, né? E tudo aquilo foi causando traumas, problemas muito sérios, né, na minha saúde. E ali foi meu primeiro dia de prostituição. Ali foi meu primeiro dia. E daquele dia eu não parei mais, porque ali foi meu refúgio. Ali na Quinta da Boa Vista, gente, tinha um viaduto, ainda tem. Só que não, eles jogaram o barro
jogaram barro lá embaixo do viaduto para que ninguém pudesse mais morar lá. Mas eu morei lá por muitos anos. E ali tinha muitos moradores. Lá ainda tem o trailer da Luzia. Se vocês procurarem lá, vocês vão achar. Só para perguntar, próxima à estação de São Cristóvão, próxima à estação de São Cristóvão, tá? A estação de trem. Tem o trailer da Luzia. Vocês vão lá e vocês vão procurar saber quem era a Meire. Aí vocês vão saber de mim. Vocês saber que é tudo verídico o que eu tô falando para vocês, tá? Aí começou a entidade a concluir aquilo que ela queria na minha vida. E ali eu passei a ser uma prostituta muito conhecida, muito requisitada, e não me faltava dinheiro. Dinheiro não me faltava. E para mim, aquela vida era a vida normal. Era uma vida normal. Mas um certo dia, uns jovens, né? 2 clientes jovens me pagaram ali para estar com eles. E ali eles me ofereceram, primeira vez eu conheci a droga, a cocaína. Eu não conhecia a cocaína. E eles falaram assim, eles começaram a cheirar perto de mim, né, usar a cocaína. Naquela época a cocaína estava no auge, né? Era a droga do ano, era a droga que... E eles falaram, cheira aí. Aí eu falei, que é isso? Que é isso que vocês estão cheirando? Aí ele falou, quer cheirar? Pode cheirar, não faz mal não. Aí eu falei, não, não quero não, quero não. Aí eles falaram, não, cheira aí, pô, cheira aí, colega, cheira. Cheira que você vai se sentir melhor, você vai ver só. É bom, te deixa leve, te deixa feliz. Aí eu fui, eles falaram para me cheirar e eu me senti um pouco obrigada por eles, porque eles insistiram muito e eu cheirei. E naquele dia que eu cheirei, aquele mesmo dia eu fiquei viciada. Quando foi no outro dia eu dizia que era trabalho, né? Porque eu não sabia. Eu tô trabalhando. No outro dia, para ir trabalhar, né? Mesmo morando na rua, eu achava que eu estava trabalhando. Eu já senti falta da droga. E ali primeiro dinheiro que eu coloquei na mão, eu já queria saber, perguntando para todo mundo, perguntando às pessoas, onde eu compro aquele talco, onde arruma aquele negócio que cheira no nariz, aí as pessoas começaram a me ensinar. Aí eu aprendi, né? Eu aprendi o caminho até ir naquela boca de fumo para comprar, né? Que era a boca de fumo mais próxima que tinha ali, de São Cristóvão, né? Que eu subi e desci o Morro da Mangueira, irmãos, o tempo todo. Todo o dinheiro que caía na minha mão era para subir o Morro da Mangueira. E eu não fiz parte de nenhum negócio de facção, nada disso, irmão. Eu era apenas uma viciada. Só viciada em me prostituir e gastava o dinheiro para o meu vício. E foi uma decadência muito grande, foi decaindo, decaindo. Passei por vários estrupos, muitos mesmo. Foram armas na cabeça, foram coronhadas que eu levava. Muita coisa, irmãos, muito soco, muito chute, muita coisa. E para mim aquilo tudo que eu estava passando era normal, mas o normal chegou a ser anormal, porque eu comecei a sofrer muito. Eu queria, porque eu comecei a olhar para as pessoas na rua. Eu morava na rua, eu morava embaixo do viaduto ali de São Cristóvão. Eu olhava para... Gente, São Cristóvão é em Rio de Janeiro, tá? É no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, tá?
para quem fora do Brasil está ouvindo o meu testemunho, São Cristóvão é um lugar até muito bonito, né? Que as pessoas vão para ver o zoológico, animais, os bichos, vai para passear, vai para fazer é, piquenique, aquelas coisas bonitas de família, né? E isso fica no Brasil, no Rio de Janeiro, São Cristóvão. Ali eu vi as pessoas passando, famílias passando, eu começava a olhar assim e falava, meu Deus, que eu já conhecia Deus, mas de outra forma, né? Da forma que a minha mãe me ensinou. E da forma que a família me passava para mim. Então eu não tive, ainda não tinha tido um, um relacionamento com o Senhor como eu tenho hoje. E ali eu olhei famílias de mão dada, fazendo piquenique, eu andava, né, drogada pela lá por dentro da Quinta da Boa Vista, que na época era permitido, era aberta, a Quinta da Boa Vista era aberta, então a gente podia andar, tudo podia fazer lá dentro, até dormir, né? Hoje já não pode. Eu olhei para uma família e desejei muito. Eu falei, Deus, se verdadeiramente tu existes, se só existe mesmo, me dá uma família. Eu quero ser assim, eu quero ter uma família assim, ó. Eu quero ter uma família assim, eu quero ter um, um namorado assim, um marido assim, eu quero ter filhos assim. Eu desejei aquilo tudo e já estava escrito, Jesus já tinha planejado tudo para mim. Aleluia, Jesus te amo, Pai. O Senhor é maravilhoso, Jesus, Jesus. Ai, já tô sendo carinhada pelo meu Senhor, gente. Ai, gente, quem é espiritual entende as coisas do espírito, mas eu fico. Para, papai. Mas foi, Senhor, glória ao teu nome, Jesus. Jesus. Eu sou tratada como um bebê. Eu sou tratada como um bebê na mão do Senhor, né? Eu sou um bebê até hoje, gente. Os meus melhores amigos aqui na Terra são crianças, porque a pureza de uma criança e estar perto de uma criança é maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E Jesus brinca comigo como criança. Gente, para vocês que não entendem, o Senhor faz cosquinha em mim. Ele brinca comigo mesmo. Só o espiritual vai entender, né? E ele brinca, me faz cócega, ele ri para mim, Mas isso aí, gente, é para outro vídeo, outro testemunho, tá? Que eu tô resumindo esse para que vocês possam conhecer essa parte do meu testemunho. Bom, Senhor. Jesus, eu te amo, Pai. É... Senhor, eu preciso contar o testemunho, papai. Preciso contar o testemunho, papai. Senão não vou conseguir. Ali eu desejei ter aquela família e Deus começou a trabalhar. Eu tentei suicídio por muitas vezes na rua, me jogava debaixo de carro, me jogava assim na frente do ônibus. Eu tentei suicídio várias vezes, mas Deus não permitiu eu morrer. Não permitiu. Não permitiu. Conheci uma pessoa e essa pessoa, ela me tirou da rua, né? Com essa pessoa eu tive 2 filhos homens, tá? Que antes de eu conhecer essa pessoa eu já tinha 3 filhos, né? Na vida que eu tive. O primeiro foi do abuso, as outras 2, né? Foi as consequências do meu pecado, né? Da prostituição. E através desse homem,
ele me levou para casa dele. Se você quer ter uma casa, quer ter uma família, eu falei, quero, é tudo que eu quero, é tudo que eu quero sim. Por favor, eu quero. E você vai ficar quietinha, você vai me obedecer? Eu falei, vou. E fui com ele. E consegui, né? Ter, entre aspas, a família que eu queria. E tive 2 filhos, gente. Meus 2 filhos são lindos, meus filhos. Eu falo para eles que, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia fazer filho tão bonito e filhas tão lindas. Para vocês que já me conhecem, que já me seguem no canal, sabe que eu estou vivendo um luto, né? Que eu perdi minha caçula, né? Minha caçula, minha pretinha, que eu chamava ela de pretinha. Ela teve vários problemas psicológicos, né? Mas também esse testemunho é para outro vídeo, tá, gente? Hoje o testemunho é só sobre a minha vida. E tudo que eu almejei. Ali eu tive uma família, ali eu estava realizando um sonho, ter uma família. Aí o que o Senhor fez comigo, fui evangelizada, né? Teve um dia que eu fui evangelizada e eu aceitei a Jesus. E ali estava. Foi aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda, né? Uma ex-prostituta aceitando aceitando a Jesus. Naquela época foi lindo, eu testemunhava, eu fui para muitas igrejas testemunhar. Eu estou resumindo, tá, irmãos? Eu estou resumindo porque eu quero chegar aqui onde eu estou agora. E muitas coisas, e eu aceitei Jesus no dia, no outro dia eu fui batizada com o Espírito Santo, no dia seguinte eu já estava profetizando. E olha o que aconteceu, a igreja não acreditou. Não, como pode? Essa mulher era prostituta, aceita Jesus no dia, no outro dia já está profetizando, entregando profecia. Irmãos, com a autoridade do Espírito Santo. Não era Deus, eles não acreditaram. Botaram eu no meio da igreja, irmãos, começaram a expulsar. Sai todo o espírito ruim dela, sai. Aqui você não pode ficar. E eles tentando expulsar e não acreditando que o que estava em mim já era o Espírito Santo de Deus, gente. Eu passei por aquela humilhação, aquilo tudo, mas, irmão, tudo foi aprendizado. Tudo foi aprendizado, tudo eu aprendi ali, com aquilo tudo eu aprendi. Agora eu vou contar para vocês por que eu estou aqui, né? Vai ter a parte 2 do meu testemunho, tá? Se assim Deus permitir. Vai ter a parte 2 do meu testemunho. Eu consegui, gente, chegar até aqui, contar meu testemunho até aqui. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Eu pensei que eu não ia conseguir e eu consegui. Aleluia, glória a Deus. Eu sofri muito, gente. Eu fui muito violentada. Eu fui muito abusada. Eu fui muito espancada. Uma certa vez eu estava andando na rua, né? Retornando, quando eu estava na rua. Um ônibus de funkeiros, que naquela época os funkeiros alugavam ônibus para ir para o baile funk, para ir para os baile funk de outras cidades, de outros lugares. Então esse ônibus passou, estava lotado de funkeiro. E quando eles me viram, eles pararam o ônibus, fizeram o motorista parar o ônibus e me arrastaram para dentro daquele ônibus. Ali eles fizeram tudo que eles queriam, sabe, irmãos? Tudo de pior que vocês possam imaginar. Tudo de pior que vocês possam imaginar ali aconteceu comigo. E eles fizeram com que o motorista andasse com o ônibus bem devagarzinho, para eles ter a oportunidade de fazer tudo que eles queriam, né? Era muito. Eu assim, fico imaginando 50 pessoas dentro do ônibus, mas acredito que tinha mais, porque tinha muita gente em pé, sentado como em pé. Então, eles me colocaram lá no último banco e imagina aquele ônibus, aquela multidão de homens atrás, querendo ir atrás, querendo ter acesso a mim.
porque era a única mulher que tinha dentro daquele ônibus, né? Que eles arrastaram pelo cabelo e me puxaram e me levaram para dentro daquele ônibus. Então fizeram tudo que vocês imaginam comigo. Foi um grande trauma da minha vida ali. E depois daquilo, eu fiquei com muitas sequelas na cabeça. Assim, sequela que eu falo é emocional, tá, irmãos? Não fiquei doida, mas fiquei com sequelas emocionais. Hoje, se alguém só gritar comigo, não precisa de muita coisa não, irmão. Falar, você tá... Eu já caio de febre, eu tenho problemas emocionais seríssimos, 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 mas é emocionais, tá? Eu não sou louca, não sou doida, tá? Se fosse também e tivesse oportunidade, contaria o testemunho, né? Mas eu fiquei com problemas emocionais, tá? Eu só, tipo, as pessoas não podem brigar comigo, eu não posso levar susto, são coisas assim, tá? Eu não posso estar em meio à multidão, tá? Ainda mais se, tipo assim, for uma multidão e tiver muito homem junto, eu vou passar mal, vou sentir falta de ar, é aqui, tá, gente? É aqui, ó. Não, o real, meu corpo não sente nada, mas a minha mente transmite pro meu corpo e o meu corpo começa a sentir. Então eu sinto febre, eu fico de cama, né? Se alguém gritar comigo, se alguém me maltratar, se alguém falar qualquer coisa, eu fico com febre, fico doente e demora para eu melhorar. Por isso papai do céu me trata igual bebê. Por isso que ele me trata igual bebê. Mas eu tô falando isso, Senhor, mas deixa eu contar o testemunho, pai. Deixa eu contar o testemunho, Senhor, que eu tenho que testemunhar ainda aqui. Eu queria muito prometer, mas eu vou falar para meus irmãos que eu vou me esforçar muito para gravar a parte 2 do testemunho, tá? Mas eu estou resumindo a primeira parte para que os irmãos conheçam o testemunho da irmã Marilene. Jesus me presenteou, né? Me colocou no YouTube, né? Resumindo. Depois vocês vão saber o que aconteceu com aquele primeiro homem que tirou a irmã Marilene da rua, o que aconteceu. Tudo isso vocês vão saber na parte 2 do testemunho, tá? Hoje vocês vão saber que a irmã Marilene está aqui na cama e agora eu vou contar para vocês. Eu estou deitada, descansando. Ai, meu Deus. Com muitas dores que eu sinto, muitas dores. Eu fui descobriram agora, né? Eu andava muito doente, perdão, gente, que tá balançando, tá? Para quem que vai adquirir meu testemunho no vídeo, eu peço perdão pelo balanço um pouquinho assim, tá? Que eu tô segurando, tá? Não tem suporte aqui não, eu tô segurando com a mão. E os irmãos que estão adquirindo o meu testemunho pelo áudio, né? Já vai entender, né? Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele me permitiu, tudo que Ele me permitiu passar. Eu agradeço ao Senhor, porque hoje eu tô aqui testemunhando, gente, contando um grande milagre que Deus fez na minha vida. Esse ônibus, né? Esses funkeiros que me arrastaram para dentro do ônibus e fizeram tudo aquilo comigo. Deus colocou um táxi atrás daquele ônibus. Foi o Senhor, gente. Foi um anjo. Aquele homem taxista foi um anjo que apareceu. Ele viu, né? No vidro do ônibus atrás, que no vidro do ônibus atrás, naquela época, não tinha comercial, né, de panfletagem no ônibus. Então dava para ver tudo, o vidro dava para ver. Então ele viu e botou uma arma para fora e mandou o motorista parar. E o motorista ficou entre o taxista e entre os funkeiros. Aí
taxista, eu só me lembro as coisas que eu escutava, tá, gente? Porque tudo estava acontecendo comigo ali, era tudo muito rápido e a minha vida passava assim como um flash. Passava como um flash, sabe? Eu tava entre a vida e tava entre a morte ali, lutando para viver. E eu escutei a voz desse anjo, né? Falou: para esse ônibus agora, solta ela, para esse ônibus agora, bota ela para fora agora. Só que eles não pararam o ônibus, sabe? Não pararam o ônibus. Eu tava totalmente arrebentada, irmãos, arrebentada. Eles não pararam o ônibus. E para se livrar daquele taxista que estava com aquela arma, que com certeza eu acredito que poderia ser um policial, né? Eles me jogaram, com o ônibus em movimento ainda, me jogaram. Aí aquele taxista me pegou e me botou dentro do carro, perguntou como é que eu estava. Perguntou como é que eu estava aí. Eu falei: tô bem, moço, tô bem. Eu, ali, me perdão, tá, irmão, se eu chorar. Me perdoa esse momento de choro agora. Me perdoa, por favor. Ai, Jesus, glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por o Senhor ter me guardado. O Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, Pai. Obrigado, Senhor. Eles tinham feito tudo que eles imaginam, irmãos. Eles fizeram tudo que os irmãos imaginem mais um pouco. Dentro do ônibus, eu não sei como apareceu aquele cabo de vassoura, eu não sei como apareceu aquilo. Sabe? Foi tudo, tudo. E tudo tá na minha mente até hoje. Mas eu perdoei todos aqueles meninos, tá? Que eram meninos jovens, 17, 18, 19 ou 20 anos. Eram jovens. Perdoei todos eles porque era plano, gente, do inimigo e permissão de Deus para que hoje eu pudesse contar meu testemunho. Não tem nada no mundo, irmão. Nada de bom no mundo. Nada de bom o mundo tem para te oferecer. A droga te destrói, a prostituição te destrói. Tudo no mundo não vale a pena. O que vale a pena é Jesus. O que tem de mais maravilhoso nessa vida é Jesus. É Jesus. Jesus é o remédio. Jesus é a tua alegria. Jesus, ele te supre de todas as formas. De todas as formas, de todas as formas. Deus me deu condição, voltando, Deus me deu condição de eu criar os meus filhos. Foi com muito sofrimento, irmãos. Vocês não têm noção do tamanho do sofrimento, mas também vai ficar pro segundo vídeo, tá? Não tem noção do sofrimento que foi criar os meus filhos. Chegou uma época que eu me separei do pai dos meus filhos e eu voltei pra rua e voltei a me prostituir porque eu era dependente financeira dele, eu não conhecia nada, gente. Eu saí da rua e fui morar com ele, e com ele era aquela vida. Eu tinha que viver para ele, só para ele. Eu era a mulher de programa dele. Assim eu me sentia. Não sei se era isso que ele queria fazer eu me sentir, mas isso era o que eu sentia, tá? Porque meu sonho era casar e ele não casava comigo, e eu não sabia por quê. Depois eu descobri várias outras coisas, que ele já era casado e minha vida, sabe, foi mais sofrimento ainda. E eu não sabia, eu só fui descobrir que ele era casado, eu já tinha filhos com ele, já tinha filho com ele, e eu era dependente financeira dele. E eu, para sair daquilo tudo, eu queria sair daquela prisão, eu queria sair daquilo tudo, e acabei voltando para a rua e tornei a viver na rua, né? Sem estudo mesmo, eu não tinha um estudo, né? Fui enganada, eu não
completei meus estudos, eu não sabia o que era curso, eu não sabia o que era nada, gente, nada, nada, nada. E o que me apareceu ali na frente, o que eu pude pensar, o primeiro momento é voltar para a rua, porque lá tinha o trailer da Luzia, e a Luzia era igual uma mãe para as meninas que trabalhavam, né? Luzia, ela ajudava, ela deixava a gente tomar banho, ela dava comida, né? Ela vendia comida baratinha. A Luzia, ela cuidou muito, muito das meninas que moravam ali na rua, né? A gente morava na rua, a gente dormia embaixo do viaduto, né? E eu levei meus filhos também para debaixo do viaduto também. Eles eram muito pequenininhos na época. E ali eu me prostituía e pagava a Luzia. A Luzia tinha uma casa, né? O trailer era na frente e a casa era atrás. Então eu pagava a Luzia para cuidar das minhas crianças. Eu não queria minhas crianças na rua. Então eu trabalhava ali e ali eu vivia, ali eu morava. Eu morava na rua, né? Eu dormia debaixo do viaduto, mas os meus filhos quis dar o melhor para eles. Sempre quis dar o melhor para eles. Sempre. Meus filhos sempre foi tudo para mim. E ali eu trabalhava, pagava a Luzia e a gente comia bem, eu comprava brinquedo para eles, eu procurava distrair a cabeça deles o máximo para que eles não sofressem. Não sofressem. Eu fazia de tudo, 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 tudo. Depois eu comecei a amadurecer a minha mente. Aí eu amadureci a minha mente ao ponto de alugar uma casa, porque eu ganhava dinheiro para isso, né? As meninas falavam, você tem dinheiro, você pode alugar uma casa, porque eu era a prostituta mais requisitada naquele lugar, né? Não se falava outro nome, só se falava Meire na minha época, que era meu nome de guerra, Meire. Só se falava Meire, é Meire, 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 e os homens se apaixonavam, era, sabe, e faziam tudo por mim. E por causa daquela entidade, tá, irmãos, que estava sobre mim, que ainda estava trabalhando na minha vida, né? Porque eu fui contando assim, né? E falei para vocês que aceitei a Jesus, tudo isso. Eu aceitei a Jesus, mas já ia para ficar pro segundo vídeo, mas eu acabei já falando, porque depois eu voltei para aquele homem de novo, tá, irmãos? Aí eu aceitei a Jesus e vivi uma vida com Deus, mas tive que pagar o preço, paguei o preço de não ser casada com ele ser casado, mas separado, aquela coisa toda, foi um preço muito grande. Mas antes disso, né, quando eu fui morar com ele, eu me separei dele e tudo. Aí voltei pra rua, aí aluguei uma casa, aí comecei a imobiliar minha casa. Eu nem gastava dinheiro, a grande verdade. Todos os meus clientes me davam tudo que eu precisava, era tudo que precisava dentro de uma casa eu tinha para dar para meus filhos. Mas nada daquilo me trazia alegria, nada daquilo me trazia conforto, né? Eu alegrava eles, mas eu não era feliz. Eu não era feliz, eu não era alegre. Eu era uma mulher doente, né? E que precisava de tratamento com muita urgência, porque eu vivia com febres altas, eu ia trabalhar, né? Que eu dizia que era trabalho, eu ia trabalhar e sempre doente, porque eu já tinha um problema emocional muito forte desde criança e eu não sabia como lidar com aquilo, eu não sabia que eu estava doente, mas eu estava muito doente e sofri muito, irmãos, e o meu sofrimento acabou, infelizmente, acabou atingindo meus filhos, né? Porque até hoje eu tenho o problema emocional, até hoje, tá? E infelizmente tem pessoas, irmãos, que pensam que é frescura. Tem pessoas que pensam que é frescura. É frescura. É quer chamar atenção. Irmãos, não, não.
Não tenha as doenças emocionais como frescura. Não tenha, tá? Não tenha, não faça isso. Não maltrate quem já foi muito maltratado, tá? Não rejeite quem já foi muito rejeitado. Por favor, eu te peço. E ali meus filhos cresceram, graças a Deus, né? Vou deixar para o outro vídeo também, tá? O testemunho, o resto do testemunho. E eu quero dizer para vocês que eu estou aqui. A irmã Marilene, gente, a irmã Marilene, que era Meire, tá? A prostituta mais requisitada de São Cristóvão, Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, está aqui para testemunhar e dizer para vocês que Jesus é maravilhoso. Jesus, ele cura, ele liberta, ele transforma. E Jesus me deu vida para eu poder criar os meus filhos. Tá? Jesus fez grandes milagres na minha vida, grandes mudanças. Eu pude ter um esposo de verdade, meu esposo, casada, sabe? Eu pude ter tudo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha luta com aquela entidade, ela não acabou. Eu luto com ela dia e noite. Pois adquiri, o Senhor me deu, né? Conforme o tempo da minha vida foi passando no Evangelho, né? Sendo cristã, eu fui adquirindo dons espirituais. Então hoje eu tenho o dom de olhar e ver onde tem entidade, onde não tem. Eu vejo, eu posso ver, né? Deus me permite ver. Eu entro numa casa, se me convidarem para eu ir, para orar, eu entro, eu sei onde está a entidade, eu sei o que está fazendo mal, eu sei o que é oferecido ali, eu sei que não é. Tudo isso, Deus me deu o dom e eu adquiri, né? E eu luto com essa entidade até hoje. E a entidade falou comigo, né? Que a gente falava já face a face. Já tinha guerras com ela face a face. E ela falou para mim: você vai ficar na igreja, você vai ficar vai servir a esse Deus, né? Ela falou da forma dela. Mas resumindo, você vai servir esse Deus. Eu falei, eu vou. Eu amo Jesus e eu vou servir a Jesus. Eu amo Jesus, eu quero Jesus, eu não quero você. E eu rejeitei aquela entidade. E aquele pastor que foi em Angra dos Reis mesmo, tá? Esse pastor, ele era de Bracuí. Ministério de Madureira, de Bracuí, tá, gente? Logo na entrada Ai, meu Deus, como é que é o nome do bairro? Eu esqueci o nome do bairro, mas eu lembro a igreja até hoje, tá? Eu falei, pastor, a entidade está falando comigo aqui, que se eu entrar dentro dessa igreja, ela vai matar os meus filhos. Ele falou, não vai, fica. E eu sentei, ele botou uma cadeira, eu sentei pro lado de fora. E a entidade do meu lado falando, olha, se você aceitar esse Jesus, se você ficar com Jesus, eu vou acabar com teus filhos. E realmente, gente, aceitei a Jesus. Nunca mais ela pôde chegar até a mim, perto de mim, para falar nada comigo. Nunca mais, tá? Mas eu vejo ela, vejo as coisas que ela faz, vejo as coisas que ela faz na vida das outras pessoas. Mas se aproximar de mim, Deus não permite que ele se aproxime de mim. Mas eu tenho contato com o mundo espiritual, vejo tudo do mundo espiritual, tudo que Deus me permite, tá? Esse aqui é do pano, tá, irmãos? É o pelinho do pano. Tudo eu vejo com a permissão do Senhor. E ela conseguiu perseguir a minha filha, caçula, né? Porque todos os meus filhos foram apresentados ao Senhor logo após eu aceitar Jesus de verdade, Jesus entrar na minha vida. Eu entreguei meus filhos todos para o Senhor Jesus. Mas a minha filha, ela conseguiu atormentar, ela atormentou a minha filha. Ela falou, não vou fazer com você, mas vou fazer com a tua filha.
E eu lutei muito, eu chorei muito, eu orei muito, eu jejuei muito, eu orei, eu orei, eu orei, eu clamava, eu gritava, e aquela entidade usava minha filha para minha filha me espancar, eu era espancada pela minha filha, mas eu sabia que não era minha filha, era a entidade que estava usando ela. Irmão, eu fui muito espancada por ela, pela minha filha, mas eu amo minha pretinha, e a minha pretinha está lá com o Senhor, glória a Deus que Jesus já recolheu ela. E ela estava muito cansada nos últimos dias, sabe, irmãos? O inimigo, a entidade, o que não fez comigo, lutou para fazer na vida dela, né? Botou ela nas drogas, na prostituição, tudo, 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 tudo. E eu sabia que era entidade, eu falei, Senhor, eu não aceito, Pai, eu sou tua filha, eu sou tua serva, eu larguei tudo para te servir, eu estou aqui, e meus filhos são seus, meus filhos são seus, não são meus. E a entidade falou que ia tirar tudo de mim, todos os meus filhos, ia me odiar. Ela sempre estava me ameaçando, sempre ameaçando, e falou que meus filhos iam me odiar, e a minha filha caçula, né? A minha caçulinha, minha pretinha, ela me espancava num dia, no outro dia eu estava abraçando e beijando ela, porque eu amava muito, amo muito, até hoje. E Deus realizou o desejo do meu coração, que eu pedi ao Senhor. Senhor, não deixa minha filha morrer sem salvação, Pai. Ela pode até pagar o preço pelos meus erros, pelos meus pecados, Senhor, mas que a minha filha não perca a salvação. E o Senhor realizou meu sonho, que no último suspiro da minha filha, o Senhor entrou com uma providência tão grande, e Ele me mostrou, Ele me revelou no dia do velório. Ele me revelou como ela estava, linda, linda, vestida de debutante, andando naquelas ruas, e sobre os lírios, ela passava a mão nos lírios assim, gente. As flores eram lindas, linda, os lírios lindo, era a coisa mais linda. E ela faleceu com 30 anos e pouco, né? Não sei se era 30 anos completo ou 31, eu me esqueci agora. Mas na revelação ali dentro do velório, quando Deus abriu minha visão e me mostrou, ela estava com a aparência de 13 anos de idade, no máximo, 12, 13 anos de idade, era a aparência dela. Linda, 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 linda. Eu comecei a pular da glória a Deus, ninguém entendeu nada. O que está acontecendo nesse velório? Essa mãe era para estar chorando, essa mãe está pulando, gritando e glorificando o nome do Senhor. Foi uma coisa, gente, maravilhosa. Mas Jesus me mostrou, gente. Jesus abriu o céu assim e falou: olha onde ela está, a coisa mais linda, mais linda, mais linda. E Jesus salvou a minha pequena, e hoje, né, eu ainda luto, essa entidade luta na minha vida, como luta na vida de muitas pessoas, né, que sofrem muito, né. Eu não seria melhor do que ninguém para não sofrer, né. Hoje eu estou aqui na cama, tá? Por quê? Espiritualmente, irmãos, tudo aqui nessa terra a gente tem que pagar. Tudo tem um preço, tudo tem que pagar aqui nessa terra. Você faz, você tem que pagar. Aí você vai falar assim: ah, mas a irmã, você sofreu tanto, você não merecia estar aí nesse leito, deitada. Minha mãe cometeu erros. Querendo ou não, eu fiz escolhas erradas. E estou aqui, mas servindo ao Senhor. Estou aqui deitada, gente, servindo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Gente, eu estou testemunhando. Estou testemunhando, Jesus. Gente, olha o que o Senhor fez com a minha pele. Uma mulher que apunhou tanto na vida, que era cheia de marcas, cheia de pereba, né? Pereba que fala, né? Muita gente fala que é pereba. O corpo todo marcado. Eu tenho marcas no meu corpo aqui de facada, de coisa que não saiu, mas a maioria das outras marcas tudo saíram, gente. O meu rostinho tão bonitinho que Jesus deixou para mim. E eu passei décadas da minha vida com essa enfermidade e não sabia, tá? Eu passei décadas.
com essa enfermidade, eu não sabia. Consegui criar meus filhos, consegui sorrir, consegui pregar a palavra de Deus, consegui trabalhar no YouTube. Mas o Senhor começou a revelar que ia me recolher. Começou a revelar para mim mesma, tá? Começou a falar comigo que vai me recolher, que ia me recolher, que ia me recolher. E quando o Senhor fala, irmão, ele pode cumprir na mesma hora, como ele pode demorar anos para cumprir. Ele cumpre na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Tudo acontece da forma que ele quer. Quem manda é ele, não somos nós. Nós não mandamos nada, tá? Tem profecias do Apocalipse que foram profetizadas há anos e está sendo cumprida agora na minha geração. Então, gente, olha quantos anos, se passou para a profecia estar sendo se cumprida. Então, muita gente murmurou quando eu gravei no YouTube, né, falando que Deus falou que ia me recolher. Teve muitas murmurações, muitas coisas, muita gente falando que eu era louca, que isso e aquilo, mas Deus fala comigo, gente, face a face. Deus fala comigo. E eu não sabia ainda da enfermidade, eu não sabia ainda. E Deus falando, vou te recolher, vou te recolher, vou te recolher. E ainda não sabia da enfermidade que eu estava passando. Também nem sei se vai ser por essa enfermidade. Deus pode me curar? Ele que sabe, gente. Ele que sabe tudo, eu não sei nada. Quem manda é ele. Eu sei que eu estou aqui hoje testemunhando para vocês que eu estou no estágio 3 da sífilis, tá? Eu passei anos com essa enfermidade e não sabia, e ela chegou a prejudicar bastante todo o meu corpo, meus ossos, tá? Hoje eu mal consigo andar, gente. E prejudicou também a minha cabeça, né? Que eu fico muito cansada para gravar vídeo. Olha, eu tô gravando aqui, gente, esse testemunho. Eu pedi ao Senhor, aliás, o Senhor mandou e eu pedi a Deus que me desse força. Porque quem mandou eu gravar o testemunho foi Ele. E eu pedi a Ele que me desse força e Ele está me dando graça para gravar esse testemunho. Sinto no meu coração que esse testemunho vai rodar. Esse testemunho vai rodar, esse testemunho vai impactar muitas vidas vai ser transformada através desse testemunho, tá? E busquem os dons espirituais, quero dizer para vocês, busquem, Deus dá, tá? Não fiquem presos atrás de profetas, atrás de profecia. Cria um elo com o Senhor, cria uma intimidade com Deus. Irmãos, eu confesso, meus irmãos, não é que eu não desprezo a oração dos irmãos, mas eu tenho uma intimidade com o Senhor ao ponto de eu não ficar pedindo oração para ninguém, eu não gosto de pedir. Para mim chegar ao ponto de falar assim, você pode me ajudar em oração, é me ajudar, né? Orar por mim. Porque eu tenho intimidade com o Senhor, eu falo com o Senhor face a face, o Senhor fala comigo face a face, entendeu? Eu peço e o Senhor me dá, eu falo, o Senhor faz, eu falo, Senhor, cure aquela mulher, e o Senhor Ele me explica por que aquela mulher está daquele jeito, ele fala tudo comigo, ele conversa tudo comigo, pessoas que me pedem oração, me pedem milagre, para que Deus faça milagre na vida dela, nem a mim não, né, irmã? Quando eu faço milagre, não. Faz milagre é Jesus. Me pede para eu interceder por elas. Jesus. Mas o Senhor fala, olha, ela está passando isso, isso e isso, por causa que ela fez isso e isso, porque tem que acontecer isso e isso, porque vai acontecer isso e isso, para que isso e isso aconteça. Sabe, Deus me explica tudo. Então, é maravilhoso, gente, você ter um contato com Deus, ter intimidade com o Senhor. Peça ao Senhor intimidade, mas saiba que para você ganhar intimidade, você vai passar por muita coisa. Você vai passar por muita coisa na sua vida para você ir aprendendo, são etapas. E eu passei por muitas etapas para hoje eu adquirir a intimidade que eu tenho com o Senhor. Muitas pessoas falam, como você consegue ver? Como é que você consegue saber? Meu Deus, mas é intimidade, irmãos. Fui adquirindo e é oração, tá, irmãos? É obediência ao Senhor.
Eu não cheguei a esse grau aqui agora que eu estou de intimidade com o Senhor, não foi um dia para o outro, tá, irmãos? Não fui liberta da noite para o dia, tá? Nós ainda estamos em fase de libertação todos os dias. Então, eu digo para vocês, Deus foi trabalhando até chegar até aqui e poder testemunhar para vocês. Estou no estágio 3 do sífilis. Irmão, tem cura o sífilis? Tem. O primeiro estágio, tem o segundo estágio, né? E tem o terceiro estágio. O terceiro estágio é mais crítico. Mas o Senhor tem falado que vai me recolher. E eu acabei descobrindo essa doença agora, né? E estou bastante debilitada. Estou conseguindo gravar esse testemunho para vocês, gente. Eu estou muito feliz que eu mal consigo falar, entendeu? Mal tenho força para ir ao banheiro, mal tenho força para levantar para tomar um copo d'água, mal tenho forças. E estou aqui tendo força para testemunhar. Jesus me deu graça, graças a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Te amo, papai. E eu sei que essa enfermidade é para a glória do nome do Senhor, gente. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Se eu vou partir com ela, não sei. Eu sei que eu vou estar nos braços do papai um dia. Então, eu quero que pessoas possam se identificar através do meu testemunho e se reconciliar com o Senhor. E eu quero dizer para você que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso está em Romanos, tá? No livro de Romanos. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito, tá? Então, nenhuma condenação há para ti, tá? Jesus te perdoou e lançado no mar do esquecimento foi seus pecados. Então, se você dobrar o seu joelho agora, nesse momento, e aceitar Jesus, todo o seu pecado, todo o seu passado vai ser apagado. E ali o Senhor vai escrever uma nova história na sua vida, como Ele escreveu uma nova história na minha, tá? E eu tenho só que agradecer a Deus, porque Jesus é maravilhoso. Eu vou falar para vocês, gente, eu sou completamente aceita na sociedade. Sou não. Não sou não, gente. Eu sou aceita no meio dos cristãos verdadeiros, tá, gente? Aqueles que realmente tiveram um encontro com o Senhor, eles me aceitam, me abraçam e me amam. Sou aceita no meio das pessoas? Não. Eu passo por muita rejeição. Sou muito criticada, humilhada e como é que é a pessoa que sofre preconceito. Sofro muito preconceito. Mas eu sei que são pessoas que não conhecem Jesus. São pessoas que não têm intimidade com Deus. E são pessoas que não estão completamente libertas. Que eu vejo, né? E o Senhor me deu o dom agora nesses últimos dias, agora me deu o dom de, gente, é maravilhoso, é lindo as coisas que o Senhor faz na minha vida, sabe? E o Senhor fala comigo, ó, filha, aquela ali vai ser salva. Ó, aquela ali, filha, vai ter que pagar com a vida para se encontrar comigo. Ó, aquele ali tá salvo, tá vendo, filha? Ele tá salvo. Tá vendo aquele ali, filha? Não, ele vai ter que pagar com a vida. Então Deus também me deu esse dom, né? Não sou merecedora de nada disso, mas pela misericórdia de Deus, Deus me deu esse dom. Então eu quero deixar esse testemunho para vocês, gente. Que possa chegar em muitas pessoas, Senhor, que possa chegar em muitas vidas possam ser liberta, transformada, curada. Eu profetizo a cura, Laba Shurianda lá, Labada Subinaia lá, Xalabanara Surianda, Labandara Sai, Xamandara Súbia, Naia, Lamanara Súbia, Senhor.
que muitas vidas possam ser alcançadas, transformadas. Shabadarai. Xalabanão, Turian, Talabandara, suba, coloca agora suas mãos, levanta suas mãos, você quer a cura agora. Você que quer a sua libertação agora. Abadá, sube na bandara, sai. Você quer a sua libertação, você quer a tua cura. Você que quer verdadeiramente ter um encontro com Jesus agora. Na bandara, sarabadara, subinaio. Eita glória a Deus, aleluia. Olha só como está descendo essa unção. Receba essa unção. Receba esse renovo. Labá, subinalá, gabaxorianda, lá, yalabalai, ai, ai, xarai, alai, yalabalai, alai. Xarabarai, xalamão, turianda, labadara, surianda, labalai, alai. Olha quantas curas, quanta labadara, surianda, labandarai. Jesus está curando, Jesus está fazendo milagres em vidas agora. Vidas estão sendo libertas pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, estão sendo libertas, transformadas agora pelo sangue de Jesus. A maior riqueza não é dinheiro, não é carro, não é casa. A maior riqueza do ser humano é Jesus e a sua família. Dê valor a Jesus e a sua família. Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Ame seu esposo como cabeça. Respeite o seu esposo como cabeça. Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Filhos, obedeça a seus pais. Respeitem os 10 mandamentos da palavra de Deus. Respeitem os 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Honre, independente de qualquer defeito, de qualquer falha que eles tenham, porque você também tem falha, você também tem erros, e Jesus te perdoa todos os dias. Mas saiba de uma coisa, só é perdoado aquele que perdoa, porque aquele que não perdoa não é perdoado pelo Senhor. Deus está mandando dizer isso para você agora. Só é perdoado pelo Senhor aquele que perdoa, porque aquele que não perdoa não é perdoado pelo Senhor. Se você não perdoa seu irmão, perdoa, Senhor, minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Você ora o Pai Nosso, pede perdão pelos seus pecados, pelas suas dívidas, e não quer perdoar o seu irmão? Perdoa seu irmão. Perdoa seu irmão. Ame seu irmão como a si mesmo. Faça com seu irmão aquilo que você quer que façam por você. Ame. Ame. E ame a Jesus acima de todas as coisas. Que nada possa ser mais importante na sua vida do que Jesus. E você vai ver a glória de Deus sendo derramada na sua vida, como eu sinto a glória de Deus sendo derramada na minha vida. Aleluia! Não olhe para um lado nem para o outro, olhe somente para o Senhor Jesus. No estado 3 da sífilis, estou em tratamento, mas resolvi gravar esse testemunho para vocês, tá? Carreguei anos, essa enfermidade no meu corpo, ela não apareceu. Não senti nada. Acho que carreguei por décadas. Hoje eu tenho 51 anos de idade. Carreguei por décadas. E agora o Senhor concluiu, né? Está concluindo ainda. Eu ainda estou aqui. Mas foi descoberta essa enfermidade. Eu já fiz vários exames, ela nunca se mostrou, nunca. Deus permitiu agora, depois de 3 confirmações que ia me recolher. Agora ela chegou. E eu tô aqui deitadinha na cama, gente. Dói, eu choro, dói, eu choro, mas eu sei que é purificação. Eu tô em fase de purificação, tá, gente? Eu tô em fase de preparação e purificação para me encontrar com o papai. Então, para se encontrar com o papai não é de qualquer maneira. Não pense que vai ser de qualquer maneira. Não pense que papai é a favor dos oba-oba. Não pense que o papai é a favor do crente Nutella. Não pensa. Papai não é. Não é a igreja Laodiceia que vai subir. É a igreja Filadélfia.
Seja crente Filadélfia. Seja crente Filadélfia. Obedeça a palavra de Deus. Guarda ela no teu coração. Porque o teu coração procede às saídas da vida. Isso fica em Provérbios. Tá? Eu tô sofrendo com esquecimentos por causa da enfermidade. Alguns problemas, né, que a enfermidade trouxe. Mas estou aqui feliz porque eu vou para casa, gente. Eu vou morar com o papai. Se não for agora, mas vai ser. Mas eu vou. Glória a Deus, gente. Vou deixar para vocês um abraço. Primeiramente, eu quero mandar um beijo, um abraço muito grande, bem apertado para Ana Farias, que é minha irmã. Ana Farias, eu jamais deixaria meus irmãos de lado, gente. Meus irmãos mesmo de sangue, tá? Eles não tiveram nada a ver com o meu testemunho assim, mas são meus irmãos. E eu quero agradecer pelo amor, sabe? Pelo amor que eu tenho por eles e pelo amor que eles têm por mim. Ana Farias, Juliana, olha, eu tô falando assim, o sobrenome de vocês de solteiro, tá? Porque eu já me esqueci de casado. Gente, vamos lá. Leninha Monteiro, tá? Leninha Monteiro, eu amo minha irmã mais velha. Rose Oliveira, cantora, gente. Vocês têm que ouvir os louvores dela. Gente, meu Deus. Que voz que Jesus deu para essa mulher, Senhor. Essa mulher de Deus. Rose Oliveira. Ana Cláudia, que eu chamo de Ana Farias, né? Que ela é Ana Farias, né? Gente, quem quiser procurar eles aí nas redes sociais, procura com esse nome, tá? Leninha Monteiro, Rose Oliveira, cantora, Ana Farias, Juliana Ferreira, tá? Tem o Ricardinho do Som, que ele é DJ, tá? Ele tem várias aparelhagens, ele faz festas. É muita coisa que ele trabalha, é muito trabalhador, meu irmão, tá? O Ricardo Oliveira, que ele é o DJ. Tem o Eduardo Oliveira, gente, que homem lindo. É o meu irmãozinho caçula que eu amo. Tem o Fabrício, que não foi criado com a gente, mas eu também amo o Fabrício. Meu pai, que ainda tá vivo, gente, meu papai. Pai, eu te amo, pai. Papai Jocelino, gente. Gente, fala um nego bonito. Um nego bonito é o Jocelino Augusto, gente. Vamos lá. É um pretinho de respeito. Tá, gente? E toda a minha família, todos eles, meus sobrinhos, eu mando beijo para todos. Meus filhos, todos, eu mando beijo para todos e amo a todos, tá, gente? E até o próximo vídeo, tá? A parte 2 do testemunho da irmã Marilene. Jesus, ele ama a todos. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.